Oi, gente, tudo bem? Então esse é meu carequinha, meu marido Diego. Ó, não tá cabendo aqui os braços no Sai vídeo? fora, jacaré. Então eu mandei lá pra vocês pra gente conversar um pouquinho sobre casamento, né? Algumas de vocês mandaram perguntas, a gente vai responder. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vai mandando aí também, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a primeira? A última, né? Ouvi falar que é bom passar perfume pra ir trabalhar. Fale mais sobre isso. Falei, já chegou causando, Marcel. Qual que é a questão? 90% do público que ele atende é mulher. E ele atende nas casas, né? Então, a maioria das vezes as mulheres estão sozinhas. Então, a gente entrou num acordo que não precisa passar perfume pra trabalhar. Pra que passar perfume? Inclusive, eu e a minha amiga Carol estamos desenvolvendo com o Boticário uma essência de gás, né? Então, eles passam o perfume de gás e fica mara. E eu não sou ciumenta. Quer falar? Não, falar nada, não Concorda, tem nem o que dizer. né? Claro, concordo. Os perfumes dele estão até vencidos já. Nem uso mais perfume. Esqueceu de usar perfume. Oi, Dani! Vamos à próxima. Quando você se casou, fez festa? Se sim, qual foi o estilo? E não. Não. Quando nós casamos, a gente era... A gente era super novinho, assim. A gente só tinha dívida, então não tinha como ter festa. Não tinha dinheiro pra nada. Ou casava ou fazia festa. Ou pagava as contas, né? No caso, a gente preferiu pagar o que a gente devia e construir a nossa primeira parte da casa, que é onde a gente mora até hoje. A gente fez quando a gente casou. A gente fez em 4 meses, né? E foi uma bênção, assim. Deus abriu as portas de uma forma que a gente nem imaginava, né? Na época eu trabalhava no Balarote, então eu consegui muitas vantagens lá. E a gente conseguiu fazer a nossa casa. E aí a gente abriu mão da festa, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Eu tinha 20 aninhos e ele 21. E ele trabalhava em 3 empregos, mesmo assim não pagava a conta. E aí a gente tinha um desejo de fazer uma renovação de votos aos 10 anos, mas daí como a gente teve bebê e a casa ainda não está pronta, esse sonho foi adiado por mais tempo. Próximo. Me surpreenda, podia fazer uma surpresa pra mim. Depois eu dou R$2 pra você. Para de balançar aqui, ó. Que mais? Vamos falar sobre casa, né? Divisão de tarefas em casa. Então, o que acontece? Quando a gente conversou e a gente orou e decidiu que eu ia ficar em casa... obrigada. E aí a gente decidiu que eu ia ficar em casa, né? Não ia mais trabalhar fora. A gente dividiu as tarefas dessa forma. Eu cuido da casa e ele ganhava o dinheiro. Então, da mesma forma que o dinheiro era dele, é meu também, e da mesma forma que a casa é minha, dele também. Então, ele também me ajuda muito nas tarefas de casa. Lava louça. Ele faz tudo, é uma benção. Lava o banheiro. Faz melhor que eu. E aí, também aqui em casa, como vocês já viram, tem bastante calçada, né? Então, a parte externa, a parte lá de fora, é só ele que limpa, né? Meu pai, minha mãe ajuda também. Mas eu não me meto lá fora, não. Quando eles começam, eu fico bem quietinha aqui. Né, amor? O que você tem a dizer sobre isso? Não, que eu acho que essa é a parte importante sobre as tarefas, né? Porque muitas vezes... Fala pros homens ajudar. tem homem que não... acha que não precisa, que faz a parte do dinheiro fora, né? Mas eu acredito que se todo mundo se ajudar, não fica pesado para ninguém. Em saber, né, que para elas, para vocês mulheres, é o dobro, né? Até o triplo de trabalho, desde cuidar da casa, das crianças, escola e roupa e tudo mais. Então, parece se tornar mais fácil para a gente sair para fora, mas tem a volta também, né? Então, eu acredito que isso é importante. Eu não me importo, né? Sempre fiz, até solteiro, quando morava com a minha mãe. Sempre gostei de fazer, não gosto de bagunça. E a gente nem de sujeira. E a gente não... A gente criou um hábito, né? Então, de se ajudar, não somos a Maria Bombril e o Doutor Limpeza, mas quando dá a gente não deixamos isso passar, né? Porque eu acredito que isso aí ajuda muito na nossa vida, né? A gente tem aprendido como igreja, né? Quem acompanha a gente sabe, né? Há quantos anos a gente falando de excelência, Deus
falando através do pastor e da pastora. Então, assim, nós temos que ser referência até mesmo nisso, né? Você pensa se uma pessoa chegar na sua casa e fazer uma visita do nada e as coisas estão viradas. Até uma vez, 2 vezes, mas todas as vezes eu acredito que acaba sendo chato. Então, assim, eu sou meio chato nisso. Então, eu acredito que isso é bom e é ruim. Não gosto. Samuel, às vezes, até eu dou uma segurada, porque ele joga as coisas, carrinho, brinquedo, e às vezes joga tudo no meu quarto, em vez de ir pro quarto dele, mas a gente vai levando, né? Mas essa é uma parte muito importante dessas divisão de tarefa, né? Isso. Então, assim, eu nunca cobrei ajuda dele também, só que é natural dele, ele gosta bastante de limpar, de fazer, e ele não gosta de ver as coisas para fazer. Então, isso eu já tenho uma vantagem, porque ele tem bastante iniciativa. Só que isso também gerou muita briga no começo, né? Porque eu era de um ritmo bem mais lento que ele. Pra mim, tipo, tudo bem a louça ficar ali um dia, o chão dormir um dia sujo. Pra mim, até então, era normal. Só que com ele, não. Ele achava o cúmulo. Então, eu trabalhava fora, eu saía cedo, eu chegava tarde da faculdade, eu tinha que fazer janta, eu tinha que deixar a louça limpa, porque senão gerava brigas. E isso era um peso pra mim. Eu até postei esses dias, né? Que ele exigia muito de mim, porque ele sempre foi muito 220 e eu bem o sossego em pessoa. Então, para nós sempre foi um problema, mas a gente soube lidar, e eu creio que o diálogo é a principal ferramenta, né, que a gente pode usar, conversando, né, de repente conversar com seu esposo, né, e falar para ele, olha, preciso da tua ajuda, né, tá pesado para mim. Principalmente agora, né? Antes ele não lavava um copo em casa, antes de eu ter o segundo bebê. Só que depois que veio o segundo, a vida mudou, né? Então ele tem me ajudado muito mais, mas antes não, ele não ajudava por opção mesmo, porque eu não achava justo ele trabalhar fora e chegar em casa e ainda ter que fazer as coisas. Mas graças a Deus ele é bem bonzinho. Tá bom? Vamos pra próxima? Sobre compreensão em relação ao tempo de cada um. Então, isso complementa o que eu tava contando agora, né? Eu, no início, era outra pegada. Eu era muito dorminhoca, dormia demais. Conta você essa parte. No começo do nosso casamento, essa menina só dormia, cara. Ai, que dó. Enquanto eu queria sair, enquanto eu queria fazer alguma coisa e ia treinar, né? No começo a gente fazia parte da equipe, né? E eu queria treinar, ir pra sair com a galera da igreja e tal. E ela dormia muito, cara, mas era virado numa soneca. Só que também o que acontece? Ela também trabalhava, ela não só dormia, né? Então, tipo, ela sempre trabalhou direto, né? Uma folga, um domingo por mês de folga e tal. E eu não entendia porque eu nunca fui assim. Então eu me pegava muitas vezes, né? Pensando, né, como é que pode uma menina, né, tão saudável dormir tanto assim, né? Mas é porque a minha cultura não veio assim. Então eu gosto de acordar cedo, eu não tenho problema com acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, mas a compreensão tem que vir de todos os lados, na realidade. E o casamento, essa é a base do equilíbrio, né? A gente tá todo esse tempo junto, nós temos as 2 crianças, nossa casa não tá pronta, entra uma compreensão enorme, entendeu? Em relação a isso, também a gente não saber o tempo de Deus, né? Saber o tempo do que Deus tem feito para as nossas vidas. A Dani mandou aqui. Hoje em dia, se chamar ela pra ir pra praia 3 da manhã, ela já tá pronta pro rolê. É verdade. E a mala também. O kit praia, kit lagoa. Tá pronta, tá tudo certo. Então... Não, mas deixa eu fazer essa observação. Eu nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive preguiça de acordar cedo. Só que quando eu tava em casa, eu queria dormir. Esse era meu defeito. Ela pegava o ônibus às 8, 10 para as 8 ela acordava e saía voado. Mas ela ia. Fazia amizade com o motorista pra ele me esperar. Então, assim, a compreensão em relação a esse tempo aí eu acredito que é muito importante. Um exemplo, eu, Samuel, mas na minha parte agora o Samuel tá junto, né? Nós gostamos de mato, nós gostamos de ir pra acampar, nós gostamos de fazer trilha, a gente vai pra lagoa. E não que a mãe não goste, mas no começo era bem mais difícil. A mãe com certeza queria passear no shopping, queria dar outro rolê. Então a gente conseguiu ver essa importância de ceder, né? E deixar essa compreensão. Oi, mãe! E ele tá no mesmo caminho, né? Gostando daquilo que eu faço, e eu acredito que nós somos exemplos, nossos filhos, né?
Não só a gente aqui em casa, mas cada um. Nós temos o Marcel e a Carol também de Colombo têm feito um grande trabalho sobre isso em relação à família, né? São co-pastores do André. A gente se espelha muito em relação a eles também. E é isso. Eu acredito que essa compreensão aí vale muito a pena e o equilíbrio, né? Nesse tempo. Então, esse ponto é legal. Porque, como ele falou, eu gosto... Se você falar pra mim, você prefere pescar ou prefere ir pro shopping? Eu vou escolher o shopping. Ele vai escolher a pescaria. Então, só que a gente tem que conversar, entendeu? Um precisa abrir mão pra fazer o outro feliz. Então, quando é o momento de ir no shopping, vai todo mundo. Mas hoje ele entende e ele vai feliz. Com o cartão de crédito liberado. Antes eu não ia. Só que antes ele ia emburrado, entendeu? Até que um dia a gente foi conversando, né? Entra aquela questão da linguagem de amor, o que é importante para um, para o outro. Então, quando ele entendeu, ele começou a sentir prazer nisso comigo também. A estar nesses momentos junto, né? Que me fazem bem. E eu da mesma forma. Quando a gente vai no mato, vai pescar, eu gosto também. Não vou dizer que eu não gosto, eu gosto bastante. Mas se eu puder escolher, eu vou no outro, entendeu? E daí, da mesma forma, quando eu vou acampar, eu durmo no meio do mato junto. Só não saio da barraca, mas eu vou. Eu vou com prazer também, da mesma forma, porque é importante pra eles. E o Samuel, a mesma coisa. Ontem eles foram subir um morro lá. Foi ele e o Samuel e o pessoal da igreja. E aí o Samuel super curtiu, ele é super do mato também. E aí hoje eu falei pra ele assim, filho, a próxima vez vai sair só você e a mamãe. Onde que você quer ir dele? No shopping. Então, tipo, ele já se ligou, entendeu? Que com um ele pode ir num lugar e com o outro, entendeu? Então, eu acho que tudo o diálogo vai dando certo, né? A gente vai... Ó, meu pai... vai dando certo. Ô, Bife, até você, Bife. Sensacional! Aí sim. Manda uma pergunta aí, Bife. Próxima, vai lá. Vamos pra próxima. Que difícil. Fale sobre o esposo não cristão. Então, essa questão é um pouquinho mais delicada, mas tem solução. Como eu falei, tudo conversado, tudo negociado. Doutor Careca. Tudo que a gente conversa sai melhor, né? Dá mais certo. Então, qual que é a questão? Se o seu esposo ainda não pratica a mesma fé que você precisa ser sábia, né? Precisa ser uma mulher com sabedoria. Não ser aquela crente bitolada, né? Querer forçar a goela abaixo, querer que ele faça as coisas que você está aprendendo. Porque ele não está no mesmo tempo que você, ele não está aprendendo a mesma coisa que você. Então é preciso muita oração, muita paciência, que o Senhor te dê forças, né, para lidar com esses momentos. E também é o contrário, né? Muitas vezes o homem vai e a mulher não quer ainda estar na mesma pegada. Acontece muito, não só o homem, né? Não só essa aí. Então tem que ter essa sabedoria. Tem que ter essa sabedoria para você ter esse entendimento, né? Você que tem esse entendimento, você não pode desistir. Então, independente se você é homem, se é mulher, né? Nós não temos um casamento perfeito, nós não temos uma família perfeita, mas o que a gente tem? Nós temos o entendimento dessa busca de fazer da melhor forma. Então, as pessoas às vezes perguntam, né? Mas qual que é o segredo? Como que funciona? E a gente posta alguma coisa de família linda e não sei o que. Gente, não tem mágica. Tem a verdadeira essência, né? Que todo mundo sabe, né? Que a gente somos cristãos e não tem outra realidade do que você tá vivendo aquilo que Deus quer para tua vida. Então, a partir do momento que você se posicionar em relação ao teu entendimento com Jesus, independente de igreja, independente daquilo que você tem feito, as coisas vão começar a acontecer, mas você precisa também criar uma raiz, né? Deus vai te abençoar e vai abençoar teu casamento conforme você estiver buscando e você tiver feito as coisas, né, diretamente do trono de Deus. Então é para os dois lados, né? Às vezes a mulher acha mais difícil, mas não, eu acredito que seja ao contrário. Quando um homem está na igreja e a mulher não quer, eu acho que se torna bem mais difícil. Próximo. Vamos lá. Essa já foi. Intimidade. Por que tanta mulher dentro da igreja sofre nessa área depois do casamento? Bem, para começar ali aquela palavra intimidade já diz tudo, né? A intimidade a gente conquista.
Não é uma coisa que vem no sim do casamento, né? Então é um processo. Quando a gente casa, é tudo novo. A gente tá se conhecendo, se descobrindo. Então, da mesma forma, né, a pastora usou a Tami, na última partilha, usou esse exemplo e ele fala muito, muito bem explicadinho. Quando você liga pra alguém, você liga a primeira vez, você vai se identificar. Oi, é a Aline que tá falando, tudo bem? Tá, tudo bem. A segunda vez, oi, amiga, é a Aline. A terceira vez, alô, oi, Aline, é você? Entendeu? Então, quanto mais conversar, mais íntimo a gente vai ficar, tá? Então, eu creio que ela tá falando essa intimidade em relação ao ato sexual, né? Então, não é só na cama, né? Tudo começa antes, na conversa. Então, quanto mais a gente conversar, mais íntimo a gente vai ficar. E o que é essa conversa? O que você gosta? Como que você gosta? O que você faz? O que eu faço, né? Então, tudo bem conversado. Só que o que acontece? O pessoal casa criando muita expectativa. Que vai começar o casamento e vai ser maravilhoso. Sendo que, muitas vezes, não, entendeu? O primeiro ano de casado pode ser o mais difícil da sua vida. Depois que vai ficando bom. Na realidade, a pessoa casa, né? Só pensando no sexo. Essa é a verdadeira realidade, só na intimidade. E não é só isso que as coisas acontecem, né? Principalmente quando vem os filhos, muda totalmente, não que não deixe de fazer, mas entra outras prioridades, né? Então eu acredito que é uma das coisas mais importantes, né? Esse sofrimento nessa área só depois do casamento, né? É isso que ela falou, né? Porque sofre depois que casa. Depois que casa, porque muitas vezes por falta de entendimento, né? E não respeitando os momentos que é o casamento. Então, assim, entra naquela pergunta anterior, lá, respeitar o tempo de cada um, né? Por isso que eu falei, às vezes você casa com uma expectativa, os homens, vamos falar, mulher também, mas principalmente os homens, eles casam com essa expectativa que vai ser maravilhoso, que vai ter todo dia, e não, né? Muitas vezes não, a mulher tá em outro momento, em outro tempo, pra ela é um pouquinho, às vezes, mais lento o processo, mas é preciso ter muita paciência e muita compreensão, muito amor, e ver que com o tempo as coisas vão se alinhando, vão se ajeitando, só não pode desistir, né? A gente às vezes aconselha casais que ficam 2, 3 meses sem ter relação, entendeu? E aí quer que seja bom, não vai ser, entendeu? não Porque tem intimidade, é a né? prática que vai levar à perfeição. É. A Roberta, quem vê pensa que é sério desse jeito. Que é um assunto muito sério. Então é isso, gente. Roberto do Cowboy. Então eu creio que é isso, sabe? A intimidade a gente vai adquirindo com o tempo, mas é com a prática. Quanto mais diálogo, mais conversa, mais compreensão, vai ficando bom. Vai em mim que fica bom. Próximo, tem mais? Tem. Vamos ver. Essa aqui é do vamos acompanhar. A Ali. E quando não quer mudança, não quer posicionamento na mesma igreja, na mesma fé, mas atitudes diferentes, eu acho. É isso, Ali? Ela tá ali? Tá online, Quer falar? Então, vamos lá. Quando não quer mudança, não quer posicionamento na mesma Cara, isso tudo volta nas outras perguntas, né? O respeito do tempo. Como que um casal dentro da igreja, né? Eles conseguem viver a vontade, né, de Deus quando eles entendem o propósito. Então, no começo do nosso relacionamento, eu já participava da equipe de Willing, né, que é a Manobras com Moto no Asfalto, hoje é BDN, Extreme Show, e ela não me acompanhava. E não muitas vezes por ela não querer, mas por causa do trabalho, né? Então ela trabalhava de domingo a domingo, uma folga por mês. E no começo eu sofri bastante, porque ela não me acompanhava. E eu ia, né? Eu não ia deixar de ir. Quando ela entendeu esse propósito, ela viu a realidade do que era estar junto e o quanto isso era importante para mim. Então, sim, isso aí vai depender muito da pessoa abrir o olho e falar, cara, vai valer a pena eu continuar caminhando com essa pessoa, porque nós vamos ter um futuro totalmente diferente. Então, assim, é um período que você tem que colocar em oração e aguardar o tempo de Deus. E assim é para os dois, né? Não só para a mulher,
mas pro homem também, porque eu conheço muito homem que tá na igreja hoje que a mulher não quer fazer as coisas, não quer saber de nada, não quer estar em culto, não quer estar em célula. Então, assim, é difícil. Não vou dizer que é fácil, né? Mas quando você entende esse propósito, eu acredito que você tem que descansar em Deus. Porque senão as coisas não vão acontecer e, né, a nossa fé sendo colocada em prática em todas as áreas. Isso puxa um gancho aqui nessa questão, que ele falou que no começo eu não acompanhava ele. Então isso é muito importante. Eu até tenho conversado com algumas meninas em relação a isso, que o marido gosta de um esporte que elas não gostam. E assim, tipo assim, exemplo, vamos por exemplo da pescaria. Ele gosta de pescar, eu não gosto, eu não vou, eu não quero saber. E aí o tempo vai passando, de repente aquilo começa a te incomodar, tipo, por que ele... Depois você vai ler. Então, aquilo começa a incomodar. Tipo, porra, você nunca vai comigo, por que você não quer ir comigo? E daí vai chegar um momento que ele vai parar de convidar. E aí você abre uma abertura para que outras mulheres estejam próximo dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu não fui junto com eles com essa intenção, mas eu já ouvi histórias que o cara ia sozinho e conheceu outras mulheres e se envolveu e colocou o casamento em risco, tá? Então isso é muito sério. Então por isso que é importante um apoiar o gosto do outro, né? O que a Erika falou aqui também é bem interessante, ó. Não ficar cobrando, né, e jogando na cara e esperar o Espírito Santo falar. Isso aí, gente, é aquilo que eu falei lá no início, né? Naquela pergunta sobre quando o esposo não é cristão, né? Pra gente não ser aquele crente fanático, chato, né? Que fica querendo forçar a barra, querendo que vá... Tá travando aí, gente? Sabe, assim, a gente tem que levar o amor de Jesus. A gente não pode levar mais cobrança ainda para aquela pessoa, porque ela não tá no mesmo tempo que você, ela não tá aprendendo as coisas que você tá aprendendo. Quando a gente conhece Jesus, a gente se enche do amor dele e a gente quer transbordar para todo mundo. A gente quer que todo mundo tome da mesma água. Só que às vezes a pessoa não tá com a mesma sede que você, então não adianta você querer forçar goela abaixo, sendo que ela não quer, ela quer tomar coca, entendeu? Então... cada um vai ter o seu momento, vai ter o seu tempo. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, mas a tua oração pode transformar esse cenário. Então não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de clamar pela vida do seu marido, que muito em breve... Voltou ao normal? Voltamos! Entendeu? O que faz com a mulher que gosta de ficar trocando de lado? Como que é? O que faz com a mulher que gosta de ficar trocando de lado na cama de dormir? Amarra uma corda, irmão. Trava ela e já era. Ó, o pastor Andressa entrou. Tem que ficar sério agora. Sério. Agora, mãe de multidões. Gente, o que faz quando a mulher fica trocando de lado? Troca de lado com ela, ué? Vai pro outro lado. Faz um rola já. E quando ela rouba tudo sua coberta? Quando elas puxam a coberta, deixa a mulher se cobrir, passe frio. Travou na hora que iam falar do comentário da Érica, se não ficar jogando na cara. Legal. Obrigada. A importância, né, de não ficar jogando na cara, né? E respeitar o tempo. Isso. Essa questão da gente ser o bom testemunho, né? De não ser aquele crente fanático, de ficar na orelha, porque cada um tá vivendo o seu tempo. Ele não está aprendendo as mesmas coisas que você aprende na igreja, e da mesma forma, ele vai querer te convencer de coisas que você não vai concordar. Então, às vezes é preciso se calar, buscar em Deus, buscar em oração, porque o Senhor, ele tem um compromisso com a palavra, e da mesma forma, você buscando, orando, vai chegar o tempo que ele vai ser ministrado, vai se constranger e vai te acompanhar. A gente já viu muitas histórias que o marido era totalmente contra e hoje serve a Deus junto, buscam juntos. Então tudo é um tempo, né? A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Vai chegar o tempo dele te acompanhar também. Mas você precisa ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração, para que esse tempo chegue o quanto antes. Tá bom? Que mais? Tinha mais alguma pergunta que a gente perdeu? A Dani apareceu só aqui pra ver ela mesmo, né? Dani de Paula. Esqueceu o caminho da roça do bairro alto, mas tudo bem. Que mais vocês querem saber? Bebezinho. Érica, você ia falar alguma coisa? Faça uma pergunta agora que as outras eu tava falando falam. também da questão de acompanhar o marido quando eles gostam de alguma coisa. Deu pra concluir essa parte? Que é importante a gente estar junto.
não dar brecha para as pires, né? A gente tem que ser luz, a gente tem que estar junto, ser companheira. E foi muito legal porque a gente tem esse poder, né? A gente como mulher tem esse poder de levantar o nosso marido, de fazer ele crescer, de fazer ele ser cada dia mais forte, mais um homem de Deus. Porque quando eu comecei a ir com ele junto, tudo mudou. Mudou, né, amor? Ele tadinho, não era ninguém sem eu. A vida melhorou muito depois que eu cheguei. E então, quando eu comecei a estar com ele, foi muito legal, porque daí eu pude ver o crescimento dele, sabe? Ele tinha algumas coisinhas ainda que precisavam ser transformadas na vida dele, eu pude estar perto nesse processo. E foi lá que o nosso ministério começou. Foi através da equipe, né? Então eu comecei a estar com ele junto. Eu já contei que eu luto para ser organizada, porque eu já fui muito desorganizada. O treino da equipe era às 8 da manhã. E era aqui, tipo, 5 minutos de casa, nem isso. E eu acordava, tipo, no último minutinho que podia. E aí, e aí era muito engraçado, porque eu saía me quebrando, sem comer, sem nada. Eu colocava o tênis. E aí, sabe quando a gente coloca o tênis e sai, tipo, pulando, assim, sem encaixar? Terminava de encaixar o tênis no carro, amarrava pra gente não se atrasar, porque ele nunca gostou de chegar atrasado nas coisas. E eu sempre fui, tipo, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E aí, até isso o Senhor me ministrou, sabe? Eu fui transformada também, eu aprendi muito com ele. Às vezes eu posto que organizado é ele, e é verdade, porque tudo que eu sei, eu aprendi muito com ele, porque ele me ensinou a cuidar de horário, cuidar de casa, cuidar de tudo, a dar conta de tudo. Amanhã eu vou tomar café. Vai dar o ar da graça? Ó, a Roberta mandou um negócio bem legal, e a nossa atitude vai fazer a diferença neles. Percebo que depois que eu tomei algumas posturas, a nossa vida mudou bastante. Cara, eu acredito que a nossa vida, ela é feita de escolhas todos os dias, em todas as áreas, né? E manda um oi pra ele também, pro Joaquinzinho também. Então eu acredito que essa mudança, né, o que a Roberta falou ali é muito importante, vai levar que o nosso casamento seja eterno, né, cara? Porque é por causa dessas atitudes não tomadas para melhoras que os casamentos não dão certo. Então muitas vezes... Todo mundo quer ter razão. Eu tô certo, ela tá errada e assim, né, ao contrário. Então eu acredito que isso aí que vai mudar, né? Essas escolhas que a gente vai tomando no dia a dia, que faz toda a diferença, né? Uma coisa que eu lembrei também, que no começo a pastora ela era bem ciumenta, sabe? Não é que ela, não sei se era só ciumenta, ela não tinha uma confiança. É diferente. É diferente. Mas ela não tinha uma confiança porque ela sofreu lá atrás. Então eu não tirava a razão dela, mas eu tive que colocar na cabeça dela que eu não era a mesma pessoa que ela tinha antes. Amar. Por mais que, né, eu já fui do mundo, eu já fiz coisas erradas, né? Ninguém aqui é perfeito, fui um sem vergonha, fui um vagabundo, mas quando eu entendi o propósito, eu vi que o negócio era mais estreito, né? Então eu não tenho vergonha de falar, mas ela é a única pessoa que eu nunca fiz nada. Nem quando a gente ficava, né? Quando a gente começou a ficar, os primeiros beijos, nunca fiz nada. Tipo, nunca fiquei com outra pessoa ao mesmo tempo, nunca traí nada. E não tô falando que a gente é pastor, nada, só por falar e que nós estamos aqui. Mas a importância disso, entendeu? Dessa aliança. Eu te completei, né? Não precisava procurar em lugar nenhum. Pra quem não sabe, ela que me agarrou, viu? Ela não resistiu. Eu saí da academia um dia, vim pra cá, ela falou, não, você é meu, você não vai mais embora. Daí já era, daí é só dar R$2 por dia, 3, R$4, deixar ali que daí o resto já era. Falei que ele era generoso? Ô Elvis, tá aí, se você tiver aí, o segredo é esse, viu? Deixa R$2 ali, R$3 que as coisas acontecem. E eu acredito que essa é a parte importante dessa mudança. Isa, já respondi tua pergunta, não sei se você tá desde o início. O Lucas fala a mesma coisa. Esses homens, olha. Mas eu já falei pra vocês. Quando ele foi assim, ó. Mas é verdade, o Lucas tá falando a verdade, já que a gente tá falando de casamento, foi assim. Quando a gente começou a namorar, antes da gente começar a namorar, ele já tava 1 ano na igreja e eu tava fora da igreja.
né? Desviada dos caminhos do Senhor. Rebelde. Tirei ela das trevas, fui buscar lá no lamaçal. Aí, quando a gente começou a conversar, ele começou a me levar pra igreja de novo. Mas eu nunca tinha ido no Bola, eu comecei com ele. Só que pra mim era tudo novidade, eu vinha da Assembleia de Deus, totalmente tradicional, outra visão, tudo diferente. E aí eu cheguei no Bola, era bem aquela fase do reggaezão, assim, então pra mim era muito estranho, porque eu não conseguia sentir a presença de Deus ouvindo reggae, tipo, pra mim era uma festa. E aí o Senhor foi me ministrando e tal. Aí passou alguns dias, ele pegou e veio e falou assim pra mim, olha, eu quero namorar com você. Só que eu quero namorar pra casar. Se for só pra passar tempo, pra mim não dá. Porque eu acredito nisso. E eu tô procurando uma mulher que venha de encontro com o meu propósito. E aí isso fazia uns 10 dias que eu tava indo na igreja com ele, conversando, assim. Então pra mim foi um susto, assim. Eu falei, opa, essa igreja não é só oba-oba. Eles levam a sério o que tá na Bíblia mesmo, assim, sabe? Então foi tudo diferente. Então foi tudo diferente, assim, sabe? A abordagem que ele veio. Ele falou, não, tipo, não é só pra ficar, não é só pra passar um tempo. Ou a gente leva a sério, ou então a gente nem começa nada, não falou? Falei. Aí o que eu fiz? Agarrei, falei, vou deixar passar. Imagina que eu vou encontrar outro assim, né? Super velho, eu tinha 19 anos. Imagina se eu não encontro ele, né? Então aproveitei a chance. E Roberto, E se você não estou. tivesse agarrado o cowboy, não tinha um Joaquinzinho daquele lá, viu? Ai, gente, que sarro. Aí a gente começou, a gente noivou, fazia 9 meses que a gente tava namorando, quando a gente noivou, né? Foi bem no dia do meu aniversário. E aí a gente casou em dezembro do mesmo ano, tá? Então a gente noivou em maio, em dezembro a gente casou. Em julho a gente começou a nossa casa, essa primeira parte aqui, que é o que vocês veem todo dia. A gente começou em julho e terminou em dezembro. E aí a gente apressado, né? Não, temos que casar esse ano, tem que ser esse ano, tem que ser esse ano. E daí a gente deu um gás, terminou aqui, né? O Senhor abençoou, não sei como a gente conseguiu terminar. E aí a gente casou no mesmo ano, em dezembro. E foi uma bênção, tem 10 anos, né? Que passou já. 10 anos de casamento. E a gente só tem a dizer pra vocês que vale a pena, sim. Hoje em dia, o mundo prega ao contrário, né? Tipo, Jesus, voltem! Caiu aqui. Caiu. O mundo prega aí fora, né? Tipo, não deu certo, separa, né? Bola pra frente, a fila anda. Mas com Jesus, não. Com Jesus a gente entende que pode ser gostoso, que pode ser bom, que a gente pode fazer o outro feliz, que pode ser leve, né? Não precisa ser um peso, sem cobrança, sem pressão. Confiança, né? Acima de tudo. Confiança em Deus, confiança um no outro. E a gente só pode dizer que com Jesus tudo pode ser melhor, né? Então hoje a gente, graças a Deus, assim, a gente nunca teve muitos problemas conjugais, acho que nunca tivemos, nunca precisamos recorrer a aconselhamentos, né? Eu não falo isso pra me gloriar, mas porque Deus nos uniu por um propósito e a gente tá lutando por isso, a gente tem buscado ajudar outros casais também, né? Levar essa nossa experiência, esse amor todo. O celular pode cair. O casamento continua de pé, glória a Deus. É isso mesmo, né? Não vamos deixar as dificuldades interromper, né? Caiu a conexão, caiu o celular, mas nós estamos aqui firme e forte, né? Ai, gente, mais alguma pergunta? Fale agora. Simone, você por aqui? A mãe da Nath. Deixa eu ver se tem alguma. Que legal, carioca. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Coloca as visitas pra assistir, Isa. Eu acho que a gente perdeu as perguntas. Acho que era isso. Essa foi boa. Não tem mais. Acho que foi. Já foi tudo? Vamos encerrar então, gente? Vocês querem mais conversar? A Dinda tá online. Aline. Só mais uma. Pergunta aí então, amiga. Você tem direito a pedir uma música. Essa é a importância, né, do casamento, né? Vocês podem ver que isso é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Só mais uma pergunta. Ai, essa pergunta aí é... Ó, vocês estão na lista de prioridades porque eu dei mancada com você no sábado, né? Então, vocês estão no topo da lista. Mas
Nós vamos honrar a vida de vocês, né? Ah, mas é isso, Até pra gente. levar o cavalo, pra você dar uma volta. Leva cavalo. Mas é isso, gente. Então, pra resumir tudo que a gente conversou, o diálogo é muito importante, conversar, né? Um falar as expectativas. Outra coisa bem importante que eu lembrei agora é que nós, mulheres, nós temos o costume de criar expectativa com os homens, né? Assim, tipo, na nossa cabeça a gente pensa assim, poxa, bem que ele podia trazer, exemplo, né? Bem que ele podia trazer flores pra mim hoje, né? O nosso aniversário de casamento, podia me surpreender e tal. Aí o cara chega, tipo, ele nem lembra, né? Ele esqueceu já. Já esqueci uma vez. Aí o cara não lembra, tipo, ele tá tão atarefado com as coisas do dia a dia, com o trabalho, com isso, com aquilo, e ele não lembra que é o casamento, que é a data de casamento. Mas eu fiquei brabo nesse dia. Então, eu vou trazer essa experiência. O que aconteceu? Eu criei essa expectativa. A gente ia fazer, nem lembro quantos anos que era. Mas ia ser nosso aniversário de casamento, a gente ia estar em viagem. E aí, eu peguei e falei, ai, vou deixar ele me surpreender, né? Ele me ama, ele vai fazer alguma coisa pra mim. Ai, que trouxa. Aí, eu peguei, a gente ficou uns 4 dias fora de casa. E aí, no último dia, que era o dia do aniversário, eu vim cutucando ele na viagem. O que Falei, nós vamos fazer e aí, hoje? Amor, o que nós vamos fazer hoje? Dele, nada, descansar. 4 dias fora de casa. Chegar em casa, a gente tava voltando da conferência profética. E aí, eu cutucando ele. Cantar um reggae. Ai, coitado, ele cantando. Ela ficou bem assim, o que nós vamos fazer hoje? Eu falei, vamos pra casa, né? 4 dias fora de casa, com o Samuel, tudo. E... Oi? Daiane, quantos anos vocês estão juntos? Acho que E daí ela ficou, né? Falei, não, mas vamos pra casa, viemos de São Paulo, passamos na casa da tia dela, tomamos um café e tudo. E ela, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? E eu falei, vou saber que vamos pra casa, né? Porque a gente sabe quando a gente tá fora, nós não vê a hora de voltar, né? Você acredita, cara, que 10h30 da noite, 10h30 e eu fiquei da calada, noite, engoli não falou seco. um A. Não falei, eu falei, ele vai lembrar. Eu não lembrei, Não lembrou. ela não me avisou, e quando ela avisou, eu fiquei muito Deixei bravo. pra de noite, pra jogar na cara, assim, a hora que não desse mais tempo de fazer nada. Daí eu fiquei mais brabo ainda. Aí eu peguei e dela. falei, tipo, era de noite, então, assim, 10 horas da noite, eu falei, poxa, amor, hoje era nosso aniversário, você não falou nada, você não fez nada, não me lembrou, né, não fez nada por mim, você não me ama. Ele ficou muito furioso. Daí ele pegou e falou assim, você sabia o dia inteiro e não me falou? Ficou o dia inteiro falando, cara, em vez de falar, Você né? sabia e não me falou, porque... Daí eu que saí de ruim ainda na história. Mas claro, né? Aí, o que eu aprendi com isso? Porque eu até contei naquele vídeo das linguagens de amor que uma das minhas linguagens de amor é presentes. Então, o que eu aprendi com isso? Não adianta eu criar expectativa se ele não souber o que fazer pra me agradar, entende? Então, quando eu comecei a... Tipo, isso aí foi um choque pra mim, assim, sabe? Eu falei, poxa, então, se é só eu falar, então eu vou falar. E aí, desde então, eu comecei a falar o que eu esperava dele. Já passei por isso. Aí eu comecei a falar o que eu esperava dele. O que acontece? Em maio é meu aniversário, né? Já tá começando já... Em abril eu começo, ainda tá cedo. Mas geralmente em abril eu já começo a falar o que eu quero de aniversário, né? Ô amor, podia fazer... Na verdade, agora o meu presente eu já tô falando desde o Natal, né? Porque não veio no Natal, então eu já tô cutucando ele desde Quero mesmo. Mas ó, eu não sou bobo, ó. Eu marquei o namoro no mesmo dia. O noivado É no tudo mesmo dia dia, 10, só muda o mês. e o casamento no mesmo E aí dia. ele esqueceu mesmo assim. Só que, cara, a gente tava em meio de uma conferência, mover, quebrou o celular. Não foi o dia que eu passei mal, não? Não, né? Do gordinho. Não, tava certo. Resumindo pra vocês, eu esqueci mesmo. Né? E aí... Isso, daí... Jô, ajuda nós. Aí eu peguei, e agora, desde então, eu comecei a lembrar ele. Falou, tá chegando meu aniversário, eu gostaria de ganhar tal coisa, podia fazer isso por mim, você podia me levar em tal lugar, você podia fazer tal coisa. E aí ele começou, tipo, então é isso. E aí, tipo assim, perde aquele encanto da surpresa? Perde, mas é melhor você ganhar o trem que você quer do que você ficar frustrada, arrumar briga no dia do aniversário Eu não sei nem... estragar tudo. Eu não sei nem o dia que minha mãe faz aniversário, senão ela lembrar, eu Toda não vez. não gravo mesmo. Eu só gravo dela porque eu fiz isso, nas 3 datas, né? E Fala aí aqui eu, o que você quer ganhar. e aí eu pego e... Mas aconteceu isso, né?
Mas foi faz uma parte, situação né? que fez a gente crescer, entendeu? Desde então eu nunca mais foi um Nunca problema, mais- porque já eu falei, esqueci, pronto, né? já que é só falar, eu vou falar o que eu quero. E aí ele faz as coisas que eu quero, na data que eu quero. E como eu falei esses dias, né, que eu contei pra vocês, da história dos cabides, das roupas, né, de pendurar as camisas, eu sinto muita satisfação de fazer as coisas por ele, né? Vamos trazer o assunto aqui pra casa. De fazer as coisas por ele, porque ele sabe ser generoso também, entendeu? Porque a gente, com o tempo, a gente conseguiu saber o que faz o outro feliz. Então eu faço com prazer, com amor as coisas pra ele, porque ele vai saber retribuir, entendeu? Ele é sempre muito generoso quando ele quer me agradar, quando quer fazer as coisas. Quando a gente... Só deixar R$2 a hora de sair, um bilhetinho, tá tudo certo, né, Jô? Pra vocês terem uma ideia, eu até não sei se eu já contei isso, mas quando eu comecei a faculdade, eu precisava de uma moto, eu queria muito uma moto. O que aconteceu? Eu sempre fui planejadinha. Eu queria estudar, queria ir pra faculdade. E aí eu pensei, de ônibus vai ser difícil, né? Vou cansar. E eu sempre gostei muito de moto, eu ando de moto desde os meus 15 anos, só que eu não tinha carteira. Aí naquela época podia, sabe, no Groupon saiu uma promoção de alteração de categoria. Aí eu fui lá, tuchei e comprei escondida a alteração de carteira, né, amor? Aí eu peguei e falei, amor, eu vou dirigir moto agora. Comprei a carteira, fiz uma surpresa. Hoje eu já não faria isso, né? Sem saber a opinião dele. Mas na época eu vi uma oportunidade. Falei, poxa, tá com 50% de desconto. Vou comprar. Daí comprei a carteira e fiz a carteira. Eu não tinha moto, só ele tinha moto lá. Ensino dos R$2. Ai, Jesus. Tem que ser mais generoso. E aí eu peguei, eu não tinha moto, não sabia como ia comprar moto. Fui pela fé mesmo. Peguei e fiz a carteira. Aí começou as aulas. Fui 20 dias de ônibus. Aí eu comecei a ficar muito, muito, muito cansada. Daí eu falei, amor, eu preciso de uma moto, E na época a gente tinha uma Twister, né? 250. E aí ele pegou e falou assim, então tá, então eu dou a Twister pra você e eu me viro, eu vou de ônibus, eu tô trabalhando fixo. Eu vou de ônibus, não tem problema, você vai precisar muito mais que eu. Aí ele só foi. Na volta ele já arrumou um jeito de voltar, já pegou uma moto emprestada. E aí, daí na época eu lembro que ele falou isso ainda, ele falou assim, amor, eu vou deixar você usar a moto porque você merece o melhor, né? Eu não vou deixar você andar com qualquer moto, uma moto que estrague no caminho ou que pife, né? Tudo bem que algumas vezes me deixou na mão, mas acontece. Mas naquela época ele já tinha esse entendimento, ele pegou e falou, vou dar o melhor pra você. E desde então, tudo, né? O meu celular é melhor, o meu carro é melhor. Porque ele sempre teve esse coração generoso, entendeu? Ele sempre falou assim, eu vou te deixar bem pra você fazer as tuas coisas. Então, tudo isso é uma troca, né? O que eu planto, eu vou colher. Então, não é um peso pra mim, porque eu vou colher esses frutos, sabe? Às vezes eu vejo as mulheres falando, mas o meu marido não reconhece, ele não vê o que eu faço. Mas você faz com alegria? Será que você faz com amor? Ou será que você faz reclamando, batendo as portas? Entendeu? Então, tudo tem várias formas da gente fazer as coisas. A gente pode fazer com alegria, com amor. Eu tenho certeza que seu marido vai reconhecer, que ele vai se sentir amado por você, entendeu? Sem raiva, sem peso. Percebo que os dois são parecidos nos gostos e na R. O que é R? A gente é mesmo. Parecido até de semelhança, assim, né? De aparência. Eles falaram no começo, falaram que a gente era irmão, pra você ter uma ideia. Então, quando a gente não tinha filho, muita gente achava que a gente era irmão. Ah, sim. Muita gente... Oi, Fábio! Olha lá o Fábio. Pensa! Preciso de uma comissão aí, ó. Tô vendendo um monte de camiseta pra você. Li online. Então... como eu tava falando, sabe? Existem várias formas de fazer. Você consegue notar, amor, que eu faço com muito amor, muito Sim. Mas cansa, eu que lute, mas tô cansada. Ó, o Fabião que vai estar casando daqui a pouco, isso é bem importante. Tentativa de agradar. Gente, mas esse é o segredo de um casamento feliz. É um tentar agradar o outro a todo tempo. É uma luta constante. Só que daí não vira um peso, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu faço por ele, ele faz por mim. Oi, pai. E assim vai, né? E assim vai, e todo mundo fica feliz, né? Na divisão de tarefas com os filhos também é bem importante, ele me dá uma super ajuda, né? Na verdade, todo mundo fala que pai não ajuda, né? Tem a obrigação de ajudar. Só que muitas das vezes não, né? Que nem agora eu tô fazendo aqueles tratamentos lá na Virtuosa.
Ele me ajuda pra caramba, né? Ele vem correndo pra casa, ele vai correndo pra academia pra dar tempo de eu sair. Eu sempre marco pro último horário pra não atrapalhar também a rotina dele. Então a gente vai se ajudando, um cede de um lado, outro cede do outro. E todo mundo fica feliz. E até é muito importante isso na criação dos filhos, né? A gente passar essa segurança pros nossos filhos. Como aguentar 33 anos. Errou, não é 33. É quanto? Ele tá casado há mais tempo. Não é 33, pai. Já esqueceu. 84 ele casou. Mais tempo. Como aguentar 33 anos? Amarra na cama, igual o Elvis falou ali. Amarra e já era, não tem o que fazer. Não, meu pai fala assim. Ou interna, né? O pai fala assim, que no primeiro ano, eu te amo, eu te adoro. Daí passa 20 anos, eu te suporto. Ai, gente. Então, meus pais são um exemplo. Eles estão há bastante tempo já casados, né? Nem sei quantos anos que dá. Dani, você que é boa na matemática. Eles casaram em 84. 36? 30 e... Vai fazer 36, acho que. É isso? Estamos de 87, temos 32. Ah, então, faz bastante tempo, mas eles são o meu maior exemplo, assim, de casamento, né? Porque eles aguentaram vários momentos, várias tempestades e estão juntos ainda, né? Entre tapas e beijos, mas estão juntos. Eles levam a palavra firme, né? Até que a morte os separe. E glória a Deus por isso. Vamos encerrar? Tô com o neurônio... Ai, bota a culpa na Lívia, não. A memória só piora, amiga. Né? Aquele dia... Deixa eu fazer uma observação. 18 anos, todos os dias ele diz que me ama. É isso aí. Você não diz todo dia que me ama. Todo dia não, senão ela vai achar que... Aprenda com ele. Jô, é R$2, não é eu te amo. R$2 faz toda a diferença. 2 mais 5. 2, 3, 50. Não, pra quem perdeu essa história, que esses dias ele quis me dar uma gratificação no meu trabalho. Ele chegou em casa, eu tinha feito não sei o que tanto eu tinha feito aquele dia, eu sei que eu tinha feito muita coisa. E ainda limpei o chão, limpei um monte de coisa pra dormir com a casa em ordem, sabe? E ele reconheceu. Aí no outro dia de manhã tinha um recadinho em cima da mesa, bem assim... obrigado por tudo que você fez. Vou te deixar um presente, um mimo. E daí deixou uma nota de R$2. E aí escreveu assim, não gaste tudo. Se divirta, não gaste tudo. E aí virou uma grande palhaçada, né? Só que daí tinha um pouquinho mais embaixo. E aí ele fica nessa aqui, dá R$2 que resolve. Mas não sou tão barata assim, não. Tá bom, gente? Vamos encerrar? Isso aí. Tem mais alguma perguntinha? Considerações finais? Não? Só risadinhas. Ah, gente, foi muito legal. Ah, respondendo uma pergunta. Olha lá, 36, pai. Não me envergonhe. Você maldito. Ele todo feliz ali, dizendo 33, nem é mais. O que eu tava falando? Ah, que uma moça ali perguntou quanto tempo a gente tá junto. Em agosto nós vamos completar 12 anos. A gente começou a namorar em 2008, casamos em 2009 e, graças a Deus, 12 anos juntos já. Como se fosse 2. Mas cada ano melhora, como eu falei pra vocês. Marcar nessa janta, vamos. Boa noite, Vânia. Beijo de saudade de Samuel. Ai. Não acaba não. Jaque, faz uma pergunta então pra gente conversar mais um pouquinho. Temos mais 5 minutos. Quem que é a Jaque? A Jaque é minha amiga do Instagram aqui, né, Jaque? E aí, quando sai uma cerimônia de casamento... Dri, aí você me pegou, hein? Sem pressão, quando? Quando for a vontade de Deus, não sabemos, não temos data. Não, pra quem chegou agora é porque perguntaram se a gente fez fez festa de casamento. E aí não, né? A gente não fez festa de casamento. E legal. Na época a gente escolheu construir a casa. E aí nós casamos na igreja num culto de quarta-feira, porque eu trabalhava CLT. E aí eu queria aproveitar quinta e sexta de folga. Entra! Pode entrar! Entra. Chegou as visitas. Entra, amor! Ah, essa mãe bateu na porta. E aí a gente casou num culto de quarta, porque daí a gente ia pra praia, a gente queria aproveitar minha folguinha de quinta e sexta e sábado. Então a gente casou no culto de quarta.
foi uma bênção, né? Na nossa igreja a gente tem esse costume, né? A gente pode casar durante o culto, o pastor chama, a hora, a gente faz as declarações e troca as alianças. Vem aqui, vem dar tchau pro pessoal, tá acabando já. A gente deixou as crianças lá com o vô e com a avó pra gente fazer a live. Olha lá. Olha o carequinha. Ó o carequinha, meus carequinhas, ó. Isso que é igual o pai, né, filho? Fala, filho, ó. Aonde que você vai passear com a mãe? Conte. No teatro. E com o pai? Na trilha. Essa é piolho. Com o pai é na trilha. Ó, a tia Vânia da escola lá mandando Ó, manda beijo pra pra você. Prof. Vânia. Beijo, Mais pra cá, ó. Dá beijo pra Prof. Beijo, Prof. Vânia. Saudades. Tô com saudade. Eles pegaram o piolho aqui, ó. Tão tudo piolento. Raparam tudo. Daí não pega piolho. Conte aqui pro pessoal, por que você quis raspar a cabeça? Pra não ficar com piolho. Não, fala a verdade. Fala Pra que vi- os pra filhos vi- ficam parecidos com os pais, né? É. Ele diz que os filhos têm que ficar parecidos com os pais. Tá bom, gente? Vamos encerrar. Deus abençoe vocês. Obrigado Fiquem por com tudo. Deus. Espero que tenham gostado. Não é Tô ligado, piolho, ele professor. sabe o que é? Tchau. Não, deixa eu falar. Fala. Tudo eu tenho uma historinha. É porque ele sempre teve um Ó, topetão. prima. Oi, prima. Ele sempre teve um topetão, assim. Ai, Jesus, caiu de novo. Eu falei pra parar. Caiu de novo. Fica aqui. E aí, ele tinha um topetão, assim, quando eu conheci ele, o apelido dele era Wolverine, as meninas chamavam. E aí, ele disse que estava cansado de fazer topete, de gastar com gel, com pomada, toda vez de sair tinha que arrumar. Eu não curti também. Vai crescer, né, filho? Não é que vocês vão deixar crescer de novo? Cresce, né, filho? Daí na rapa de Cabelo novo. cresce, ó, o meu já tá grande de novo. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.